Voltamos e agora você confere a nossa conversa com a coordenadora do Programa de Transparência Ambiental do Instituto Centro de Vida, o ICV, Ana Paula Valdiones. Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente conversar um pouco aqui no Papo com ela sobre essa situação triste que o Estado vem passando nesse ano de 2020, né? Não bastasse a pandemia, a gente também precisa enfrentar essa situação dos incêndios florestais. O Instituto Centro Vida vem acompanhando muito de perto essa questão. Eu queria que você pudesse dizer um pouco o que 2020 traz de diferente para Mato Grosso no contexto dos incêndios florestais. Esse ano a gente está vendo uma coisa super atípica, que é o Pantanal queimando em níveis assim absurdos, né? É uma situação bem catastrófica para o bioma e algo que pegou a gente de surpresa, né? Mesmo quem acompanha incêndios florestais em Mato Grosso costuma ver, como a gente teve em 2019, uma grande proporção de incêndio na Amazônia. Mas esse ano, devido à própria seca, né, que o bioma enfrenta, que começou já desde março, essa seca se intensificou e isso foi bastante prejudicial agora, nessa época em que a gente está vendo uma série de queimadas se alastrando, né, pelo bioma. E, Ana, quando a gente pensa nesses incêndios, principalmente na região do Pantanal, como você disse que é uma ocorrência atípica, isso poderia ser evitado? Olha, a seca foi muito intensa, né? A gente está num momento de emergência climática, né? A gente está sofrendo globalmente uma mudança climática que é decorrente de uma série de questões, dentre elas a própria degradação da Amazônia, né? Esse desmatamento da Amazônia também afeta as chuvas que vêm para outras regiões, como o caso do Pantanal. E por isso a gente precisa começar a pensar em políticas públicas que vão se adaptar a esse cenário de mudanças climáticas, né? Com certeza a gente precisa investir mais em planejamento e prevenção do fogo para, na época dos incêndios, a gente não ter que fazer tanta ação de combate, né? Os órgãos públicos que têm essa competência, né, puderem controlar um pouco mais a questão da prevenção, seria o ideal. Quando você cita a prevenção, que tipo de ações, por exemplo, podem ser tomadas nesse contexto? Como você acentuou para a gente, tem um fator climático que é muito preponderante, né? Em função dessa mudança climática que a gente vem vivenciando. Então, que tipo de ações seriam cabíveis, Ana, para a gente pensar daqui para frente? Os órgãos públicos eles precisam investir mais nas brigadas, né? Formar brigadistas, colocar brigadistas nas regiões prioritárias, mas também formar brigadas comunitárias, né? Como a gente tem visto hoje no Pantanal, o número de agentes públicos, né, ele é insuficiente. Muitas brigadas comunitárias estão ajudando a fazer com que esse problema não se agrave ainda mais, né? Então, a formação de brigadistas e de brigadistas comunitários para, na época do fogo, fazer esse primeiro combate e evitar que o fogo se alastre muito, bem importante. Ter políticas públicas ambientais estruturadas, né? Inclusive investir agora a gente está no combate, daqui a pouco a gente vai entrar num momento de responsabilização, né? Então, identificar quem são esses culpados, no caso de incêndios criminosos, responsabilizar, aplicar a multa devida, para que no ano que vem as pessoas não tenham essa sensação de impunidade, né, que acaba levando a mais crimes ambientais. Então, a responsabilização agora também é bastante importante. Pensar também na educação de crianças seria um outro caminho a longo prazo? Exatamente. A educação ambiental é super importante, a gente precisa conscientizar cada vez mais a nossa sociedade para os problemas ambientais, para as novas dinâmicas que a gente vai enfrentar, né? E a gente sabe que a criança também ensina o adulto depois em casa, né? Então, também é uma ação mais de médio e longo prazo, mas que um dia precisa começar, precisa entrar no planejamento dos órgãos públicos, com certeza. Quando a gente pensa, Ana, nas consequências que o bioma Pantanal terá em virtude desse incêndio florestal, que vem sendo categorizado como o pior dos últimos 50 anos, o que a gente tem daqui para frente, né? Quando a gente controlar o fogo, quando a gente conseguir botar fim a essas chamas,
o que vai sobrar do Pantanal e quanto tempo a gente vai levar para ver esse bioma recuperado? Olha, os impactos ainda não são calculáveis, né? Na verdade, o fogo está ainda se alastrando, né? A gente fez uma análise hoje e o fogo ele já atingiu 30% do Pantanal mato-grossense. É uma área muito grande. Então, o que a gente já está observando é essa perda enorme de animais, né? Com essas imagens que cortam nossos corações, né? E os animais que eventualmente fugiram do fogo, conseguiram se deslocar, eles vão enfrentar a fome, né? Além dos animais e da flora que a gente está vendo queimar, a gente tem uma série de comunidades e povos tradicionais que também estão sofrendo por conta da ação do fogo, ou que foram diretamente impactadas com casas, né, seu roçado queimando, mas também que estão enfrentando aí o problema da água e da falta de abastecimento também de alimentos, né? Então é um cenário bem triste, bem crítico. Ainda é difícil de mensurar o que vai ficar de impactos para os próximos anos. Especialistas estão dizendo que quando as primeiras chuvas vierem, elas vão lavar essas cinzas para os rios, e os rios vão acabar sofrendo com uma poluição e o pescado diminuindo ainda mais. Então, assim, está bem difícil de mensurar, mas é um cenário bastante crítico e bastante preocupante. Quando a gente pensa, Ana, você disse para a gente assim, a destruição da Amazônia, ela impacta diretamente nessa mudança climática que a gente vivencia, que afetou no incêndio de grandes proporções no Pantanal. Com o Pantanal dizimado, né, com a fauna, com a flora destruída, o que a gente tem como impacto ambiental nesse fator mudança climática? O fato do Pantanal ter sido atingido nessas proporções também influencia nesse contexto? Com certeza, a gente tem mudanças das condições climáticas locais, né? Então, para além do que gera globalmente, né? Se você olhar as imagens de satélite, você consegue ver a fumaça se deslocando e já está chegando em outros países, inclusive, né? Esse monóxido de carbono que está sendo emitido pelas queimadas. Mas para além dessa influência global, a gente vai ter uma mudança, isso muda o microclima local, né? Pode afetar os animais e as pessoas que vivem desses recursos naturais. Então, como eu disse, os impactos ainda não são mensurados, né? A gente vai, com certeza, cientistas vão avaliar isso nos próximos meses, mas é bastante alarmante. Ana, a gente vivencia e presencia uma falta de pessoal dos órgãos públicos para combater esse incêndio. Como você bem colocou, nós temos os voluntários, né? Essas brigadas das comunidades que estão ajudando no enfrentamento a esse fogo. E, em contrapartida, nós temos um discurso, por exemplo, do governo federal, de que está queimando porque queima mesmo, né? Tem uma minimização desse cenário de tragédia que a gente vivencia no momento. Olhando para esses discursos, olhando para a atitude desses governantes, desanima? É possível a gente pensar que vão desenvolver políticas públicas? Nos últimos anos, a gente está vivenciando um grande desmonte das políticas ambientais, né? Vendo órgãos diminuindo seus orçamentos, os órgãos ambientais federais, né? Com o orçamento sendo reduzido, com muita repreensão à ação de fiscalização dos agentes públicos, né? Às vezes o fiscal está fazendo o seu trabalho e é repreendido, como já pelos secretários, ministros e tal, como a gente já vivenciou. E isso acaba enfraquecendo a ação de órgãos que são muito importantes. O IBAMA é um órgão muito importante, mesmo na atuação em Mato Grosso, responsável por fiscalizar, multar diferentes áreas federais. E a gente está sentindo esses efeitos na pele, né? O Ministério do Meio Ambiente teve seu orçamento reduzido e aquilo que foi executado é uma porção muito pequena, né? O que ele implementou, segundo um estudo recente, é 0,5% do que ele tinha para fazer efetivamente, né? Então, essas ações que a gente está vendo, tanto o aumento das queimadas e o aumento do desmatamento, tem relação direta com esse desmantelamento da política ambiental, com certeza. O que a sociedade precisa fazer agora se armar desses dados, né? Porque os dados são claros, a gente nunca teve tanto incêndio assim no Pantanal, né? Não é normal queimar da forma que está queimando hoje, né? E
cobrar dos governantes e dos gestores públicos uma posição eficiente no próximo ano, né? Porque em 2019 a gente já vivenciou um momento muito grave de incêndio, só que na Amazônia. E nesse ano a gente vê a mesma situação, só que num outro bioma, né? Então a gente precisa cobrar com certeza. Ana, a saída ainda é esperar pela chuva nesse momento? Nesse momento, eu acho que as ações emergenciais para atender tanto a fauna, né, que está sofrendo com a queimada, sofrendo com a fome e com a sede, quanto os seres humanos também, índios, comunidades pantaneiras, né, que foram afetadas pelo fogo, é super importante. Né? As ações de combate que estão em curso precisam continuar, né, quanto a gente conseguir barrar desse fogo se alastrar mais, melhor. Mas com certeza a chuva vai ser um diferencial para segurar o avanço das queimadas. Pensando no desmonte do sistema de fiscalização, como você pontuou para a gente, a quem isso interessa? Né? Uma vez que a gente vê, por exemplo, outros países cobrando uma postura mais firme do Brasil no sentido da preservação ambiental, a gente vê bancos se movimentando para proteger a Amazônia, principalmente, né, em função do que você mesmo disse, das queimadas que a gente presenciou em 2019, do desmatamento, que também ainda acontece de forma ilegal. A quem interessa e qual é o peso dessa cobrança externa e desses grandes conglomerados para que a gente tenha uma mudança de realidade, né? Uhum. Isso interessa a um número muito pequeno de pessoas que estão ganhando com a degradação ambiental e com a grelagem e especulação de terras, né? Na verdade, a gente tem um estudo anual, né, sobre o desmatamento, e o que a gente vê nesse estudo é que mais ou menos 80%, 90% do desmatamento em Mato Grosso ele é ilegal. E isso ocorre em menos de 1% das propriedades rurais que existem no estado. Ou seja, é um pequeno número de pessoas, de infratores ambientais, que estão sujando o nome do estado como um todo e colocando em risco a exportação, a comercialização das nossas commodities para outros países. Por isso que eu reforço que é muito importante que os órgãos ambientais punam quem está cometendo crimes ambientais, né? E que comece a separar quem está fazendo certo de quem está fazendo errado, porque a gente vai sentir os mercados se fechando, né? Os países já estão se posicionando quanto a esse problema que a gente tem vivenciado aqui em Mato Grosso. E aí o impacto passa a ser econômico também, né? Exatamente. Ele é econômico pelo fechamento dos mercados, mas também porque a agricultura e a pecuária são altamente dependentes de recursos naturais, né? Se a gente degrada, né, cada vez mais as florestas, a gente está efetivamente impactando o ciclo de chuvas, né? E não tem produção sem chuva, né? Então, se a gente pensar a longo prazo, a própria agricultura e pecuária vão ser impactadas pela degradação do meio ambiente. Ana, muito obrigada pela participação aqui no Papo com ela, e eu deixo o espaço aberto agora para você deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente agora, no sentido de tocar e levar reflexão para esse momento que a gente vive e que pode se repetir nos próximos anos se a gente não fizer nada, né? Uhum. Eu acho que a mensagem é da gente buscar informação qualificada, né, sobre o que está acontecendo com o meio ambiente. Não é alarmismo, né? Na verdade, a gente está sentindo todos os impactos ambientais, seja vendo as imagens, quanto também respirando o ar. Quem está em Cuiabá está sofrendo, sim, com a poluição gerada pelas queimadas. Então, a gente precisa cobrar cada vez mais dos nossos gestores públicos para terem decisões de fato eficientes quanto ao bom manejo dos nossos recursos naturais. Intervalo e a gente volta já já conversando com o fotógrafo José Medeiros.